Vamos lá, pessoal. Já estamos ao vivo, hein? Ao vivo aí. Deixa o pessoal começar a entrar. Boa noite, pessoal. Boa noite. Quem está chegando aí, quem tem a pontualidade, né? Que, aliás, o nosso assunto hoje vai ser a perda, o que faz o médico perder dinheiro, né, Amadeu? Isso. E a pontualidade é uma das coisas, a falta de pontualidade é uma das coisas que mais agrega valor na mente do cliente e que o médico perde dinheiro sem se dar conta disso, né? Então, nós aqui do curso Master, né, do Master Médicos, começamos às 8 horas em ponto, e com o nosso grande convidado, nosso grande amigo, Amadeu Comim. Quem não conhece o Amadeu, eu vou apresentá-lo brevemente, que ele tem um currículo muito longo, não vai caber só de falar do currículo dele aqui. Então, o Amadeu se não for um dos maiores consultores de clínicas, de gestão de clínicas, né, do Brasil. Ele tem clientes lá do norte, qual o lado de Roraima, Roraima, né? Isso. Até o Rio Grande do Sul, né? Uma pessoa de um coração maravilhoso, uma pessoa de uma percepção muito grande, uma sensibilidade muito grande, porque às vezes o gestor, ele é muito de números, né? Relatório, o Amadeu, ele sabe perceber todas as nuances da clínica, ele gerencia a equipe médica, a equipe técnica, os funcionários, ele entrevista funcionários, ele faz cliente oculto, coisa assim que quase que ninguém faz, que eu conheço. E realmente ele faz a clínica ele fez a minha clínica alavancar e de muita gente, tanto na área de dermatologia, que ele é especialista, né? Ele tem muito cliente de dermatologia, na parte da vascular também, cirurgia plástica, gastro, cardiologia. Então, o Amadeu como diz, é o nosso ícone da gestão de clínicas, né? Um cara que eu admiro muito. E vai nos falar aqui alguns erros, né? Porque os colegas médicos perdem dinheiro na gestão. É o tema da live. Então, Amadeu, muito bem-vindo. Um prazer te receber aqui. Uma gratidão por ter aceito o nosso convite. E também vou passar a palavra para o Robert dar as boas-vindas também. Pessoal, boas-vindas a todos. Amadeu, as suas aulas lá no presencial maravilhosas, a gente tirou muitas dicas, né? Estávamos com a sua vinda para Cascavel antes da pandemia. Isso. Praticamente ajustada, agora nós vamos ajustar em breve, né? E o Amadeu, como o Charles falou, com uma experiência internacional aí e melhorando a vida de todos os médicos que querem fazer uma administração especial de sua clínica, focado no atendimento do cliente e também numa rentabilidade, que sem uma rentabilidade a clínica não consegue deslanchar e se manter atualizada, né? Então, muito bem-vindo, Amadeu, você é da casa, né? Isso. Então, estamos aí ansiosos para aprender mais um pouco com você, né? Essa abundância de conteúdo que você tem para nos ensinar. Muito obrigado, Carlos e Charles. Vocês realmente já estão no hall dos amigos, né? Porque a gente acaba criando uma relação, né? Não só na consultoria das clínicas, mas também participando dos cursos, né? Que a gente vai e aprende. Então, vocês têm um curso maravilhoso lá. Eu participei já 2 oportunidades e conheço os médicos que fizeram os cursos de lá e realmente a pessoa sai muito bem formada. Então, eu acho que é uma alegria a gente poder participar, levando conhecimento para os médicos, principalmente numa área de gestão, administração, que eu sempre falo, a gente vê, né? A universidade não ensina isso, né? Ninguém aprende, você não tem devia ter uma cadeira na universidade que ensinasse a como administrar, como lidar com a parte financeira, porque os médicos não sabem disso, os médicos sabem da parte técnica, mas na hora que você entra na parte financeira, administração, é muito difícil. E o que tem acontecido, né? A complexidade do negócio da clínica médica evoluiu muito, né? Hoje em dia é muito complexo. Você tem que entender de impostos, tem que entender de marketing, tem que entender de contas a receber, contas a pagar. Quer dizer, eu fico pensando, qual é o médico que imaginou que ele tinha que entender de taxas de desconto de cartão de crédito quando ele estava fazendo faculdade? Ou qual o médico que tinha que pensar, né,
Charles, em treinar equipe, ou motivar a equipe, ou como que eu vou contratar uma pessoa, né? Então, realmente, a gente pode falar de várias coisas, mas a complexidade aumentou e isso está exigindo cada vez mais dos médicos, né? Muitos médicos falam para mim, meu Deus, como seria bom se eu pudesse ser só médico, né? E deixar isso de lado, né? E aí o que a gente tem feito? Esse ano nós já atingimos 150 clínicas, né? Que a gente está dando consultoria, ajudando elas a se desenvolverem, como vocês falaram, pelo Brasil inteiro. Então, é um prazer estar aqui, compartilhar o conhecimento com vocês. E para quem está assistindo a gente aí, ó, por favor, a gente já reservou um período no final para responder as perguntas, né? Que a gente está anotando aí. Então, mandem as perguntas, porque a gente vai responder especificamente aqueles assuntos que vocês podem ter dúvida ou podem querer saber. E o objetivo nosso aqui é compartilhar conhecimento, né? Eu acredito que conhecimento é aquilo que quanto mais a gente compartilha, mais a gente ganha, né? É uma grande coisa ter isso, né? Uhum. E indo direto ao ponto, né? Quer dizer, eu separei algumas coisas, né? Dentre várias que eu acho que são erros que os médicos cometem e ele acaba perdendo dinheiro e não sabe como, porque é comum os médicos me chamarem e falarem assim, Amadeu, eu trabalho, a clínica tem movimento, mas aonde está o dinheiro no final do mês eu não vejo, né? Às vezes também falo, doutor, também precisa parar de gastar um pouquinho, porque tem um médico que ele faz assim, ele faz um tratamento de R$5.000 que o paciente vai pagar no cartão de crédito em 6 vezes, né? E ele já acha que ele ganhou R$5.000 aquele dia, né? E já sai gastando, não é bem assim, né? Porque aquele dinheiro lá dos 5 mil, depois que ele pagar imposto, pagar funcionário, pagar aluguel, pagar o material que ele usou, aí talvez vai sobrar para ele dinheiro na terceira, na quarta parcela. Não é assim, não, ele não vai sobrar tudo, mas precisa ver direitinho o que faz. Então, mas tem essa sensação, trabalha muito e às vezes não vê o dinheiro. Então, uma coisa que eu gosto de falar muito é o seguinte, que eu acho importante, assim, parece básico, quem faz fica tranquilo, mas assim, separar a sua conta do que é pessoa física de empresa, da pessoa jurídica. Ou seja, você pode ter tem muitos médicos, né, que tem a clínica como livro caixa, que faz tudo na pessoa física, como profissional liberal. Não tem problema. Mas deixa uma conta só para o que é da clínica e uma conta no banco só para aquelas suas despesas pessoais e não fica misturando isso, porque senão é complicado, né? Paga a escola da criança na clínica, paga o medicamento que comprou no cartão para juntar milhas, né? Eu falo, doutora, você já pode usar o cartão corporativo e acumular milhas no corporativo, não precisa ser no pessoal, por exemplo, né? É uma coisa simples, mas faz muita diferença. Eu falo, mas por quê? Se o dinheiro é meu, se da clínica é aqui, eu não tenho sócio, é tudo meu. Porque aí você não sabe o que está acontecendo. Você não tem conhecimento da situação. E não ter conhecimento da situação gera algumas coisas que não são positivas para o médico. A primeira é que gera uma insegurança. O médico fala, será que eu vou ter dinheiro no mês que vem? Será que vai sobrar dinheiro? Tudo que a gente viveu na pandemia aí, olha, a maioria dos médicos realmente passando quase um desespero para falar assim, meu Deus, agora a minha clínica parou e como é que eu faço? Como é que eu sei se eu tenho clientes, se eu tenho dinheiro para receber, quanto eu tenho para receber, quanto eu tenho para pagar, quanto que é o dinheiro que eu tenho na parte pessoal. Então, ter isso separado, contas da clínica e contas pessoais, sabe? Eu acho que isso faz muita diferença. Como é que eu faço isso? Uma conta do banco para a clínica e uma conta do banco para as despesas pessoais. Um cartão para a clínica, um cartão para a despesa pessoal. Falar, puxa vida, isso é básico, mas eu vou falar para vocês que a gente erra 80% no básico. Tá? Isso já é uma lição assim, se eu falasse, a gente erra no básico. A gente não erra naquela coisa que é loucubrada, que é o truque, né? Você fala assim, quero ver o truque. E o truque é fazer o básico. Separe as contas, né? Se tiver um sistema de controle na clínica, um prontuário eletrônico, ponha tudo lá, tudo que você gastou na clínica, ponha lá na clínica, porque você sabe efetivamente o teu negócio, quanto que dinheiro sobra. Que aí vai te ajudar a saber o seguinte, quanto que dinheiro efetivamente sobra. Se eu tivesse uma pergunta, a gente tem o pessoal assistindo aqui, o pessoal podia responder o seguinte, olha, quantos de vocês sabem quanto dinheiro sobra no final do mês? Né? Só manda falar assim, eu sei ou eu não sei, para a gente ter uma ideia. A minha experiência é que mais da metade não sabe quanto dinheiro sobra no final do mês. Tem uma ideia, mas não chega assim, fecha o mês, sabe, Charles, e fala, não, esse mês eu sei quanto sobrou mais, sobrou menos, não tem essa base, sabe? Então, a gente vai falar disso. Segundo ponto, que eu acho que os médicos ainda dão pouca atenção, e precisa dar muita atenção, é na parte que a gente chama de recebíveis, né? O que são os recebíveis numa clínica, né? É tudo aquele dinheiro, eu vendi hoje
e vou receber lá na frente, né? Então, se eu vendi no cartão de crédito, quando eu for receber, é o dinheiro que eu tenho para receber do cartão de crédito, é o dinheiro que eu tenho para receber no cheque. Ainda tem clínicas, por incrível que pareça, que faz muita conta, o paciente vai lá, fala assim, põe na conta, depois eu vou pagando. Por incrível que pareça, ainda tem muito disso, eu não recomendo, mas tem. Então, pensa assim, recebíveis. Muita gente faz o seguinte, não olha a taxa que o cartão de crédito cobra para receber. Porque todo cartão de crédito, para fazer a operação, né, se você parcelou, ele faz uma operação e cobra uma taxa para fazer aquela operação. Outra coisa, o cartão também, se ele fala assim, você não quer aproveitar e receber, adiantar os seus recebíveis? Por exemplo, eu cuido de uma clínica que é a Rede, né? Posso falar o nome? É a Rede que é a operadora do cartão de crédito. E está cadastrado o meu telefone da clínica. Cada 2 semanas vem uma mensagenzinha assim, antecipe os seus recebíveis, tem o dinheiro na hora que você precisa, sabe? Estou toda hora me seduzindo lá para pegar o dinheiro lá que está lá na conta para antecipar. Mas ninguém conta qual é a taxa que a gente tem isso. Porque esse dinheiro tem um custo para fazer a operação e para receber. O que eu vejo hoje é o seguinte, que as taxas estão variando bastante. Hoje, os cartões de crédito, você já pode não ter as bandeiras fixas, antes era mais fixo, e também tem muita gente falando de antecipações de como faz. Eu digo assim, fiquem muito atentos com isso, porque às vezes o banco te promete uma coisa, tem bancos que prometem assim, olha, taxa 0 por 3 meses. Aí você começa a ficar com a taxa 0 3 meses, depois que passa os 3 meses, ele continua antecipando tudo para você e a taxas muito altas. Eu fiz uma conta, só para vocês terem uma ideia de como isso é importante, né? Eu sempre falo, médico não gosta de falar porcentagem, né? É mais difícil fazer a conta, né? A gente brinca, né? O médico só se preocupa com porcentagem quando é 10%, menos do que isso não é dinheiro. Se a gente tiver uma diferença de taxa de 1%, numa operação de 6 vezes, suponha que uma clínica faça todo mês, ela tem 50 mil reais que ela vende em cartão de crédito e faz em 6 vezes, o que não é difícil para a maioria das clínicas. Se ela tiver uma diferença de 1% na taxa, isso no final do ano, até anotei aqui, olha, dá 36 mil reais que ela deixa para o operador do cartão de crédito. Não. Né, Charles? 36 mil reais dá para fazer uma boa viagem no final do ano. Que isso, né? Tá doido. Uhum. E ainda sobra, ainda dá para viajar e sobra ainda, né? E dá para fazer muita coisa no ano. E a gente às vezes não vê porque esse dinheiro vai saindo de pouquinho. Isso é 1%. Tem diferenças maiores. Então, como é que a gente faz para evitar esse erro de cair? Primeiro, é não antecipar. Porque a gente não faz a conta, mas é muito engraçado. Uma coisa que a clínica precisa ter, e depois eu já entro para o terceiro ponto aqui, a clínica o que é uma clínica? Uma clínica é um negócio que tem um fluxo de caixa negativo. O que eu quero dizer com isso? O dia que você começa, o que você precisa? Você não recebe primeiro para fazer as coisas. Você vai ter que alugar o lugar, contratar funcionário, comprar material, você vai ter que estar disponível tudo lá, né? Então você vai trabalhar, sei lá, vou falar assim, você vai trabalhar um mês para vender, para depois começar a receber. E se vender tudo no cartão, vai receber no outro mês. Então você tem um período que você não tem dinheiro. O que a gente fala? Você tem um fluxo negativo que você tem. Então você precisa ter a contrapartida que é um capital de giro. Esse é o nome bonito, né? Capital de giro. O que eu preciso ter? Eu preciso ter um dinheiro para tocar a minha operação. Né? E o que eu falo? Então, às vezes você tem um dinheiro, a gente estabelece, né? Quer dizer, esse dinheiro não é que você tem na conta, esse dinheiro tem que ficar lá só para que a tua operação funcione, para que você tenha dinheiro para pagar funcionário, que depois você recebe e vai funcionando esse fluxo. Quando você começa a antecipar o cartão, é muito bonito. Você antecipa no primeiro mês sem ter aquele monte de dinheiro. Aí você usa o dinheiro, você investe, você gasta, você guarda, você faz alguma coisa. Aquele dinheiro vai embora. Quando você quer parar de antecipar um cartão, por exemplo, você precisa recuperar todo aquele capital de giro. Volto no exemplo. Uma clínica fatura 50 mil reais por mês, né? Às vezes ela vai ver que ela tem de cartão de crédito para receber 100 mil reais. Aí ela antecipa os 100 mil reais. Maravilha, ela vai ficar com 100, 150 mil na conta. Só que se ela usa esse dinheiro, depois ela, para recuperar esses 50 e 100 mil, eu vou dizer para vocês, é quase impossível. Demora muito tempo. É quase um ano trabalhando, retirando menos para poder recuperar. Quem gosta disso? As operadoras de cartão. Por quê? Porque como você fica na mão deles, né? Daqui a pouco se sobe a taxa, né? Nós estamos falando agora aqui no Brasil, o que deve acontecer no segundo semestre? Nós vamos ter um aumento da inflação. O aumento da inflação, aumento das taxas de juros, vai aumentar as taxas de desconto dos cartões. Então, esse 1% que eu fiz para vocês
vai ficar pequeno, vai subir mais ainda. Então, muita atenção. Como faz, né? O erro, como eu faço isso? Verifique as taxas que os bancos cobram de você. Mas não é ligar para o banco perguntar, pega um recebível que você teve e faz a continha. Pode fazer um só, não precisa fazer tudo. Vendi R$1.000, quanto que o cartão pagou para mim lá? Pagou 950, pagou 970, e aí eu calculo se aquela taxa é a que está fazendo a diferença. Vocês vão ver que faz muita diferença nisso. Calcula a taxa, fica de olho, e eu digo assim, raras as vezes que antecipar vale a pena. Na maioria das vezes é melhor não antecipar, essa conta não fecha. Você fala, não, eu antecipo e esse dinheiro eu faço um investimento e eu acabo ganhando alguma coisa. Na maioria das vezes não vale a pena, sem contar isso que eu falei, você fica preso à operadora de cartões, tá? Como a gente falou, né, Charles? Eu venho dentro da clínica, né? A gente tem prática, né? Quer dizer, a gente vai direto àquelas coisas que são práticas que fazem a diferença. Exatamente. Quando eu vou ao terceiro, né, emendando com isso, essa questão dessa reserva, né? Eu acho que a gente viu muito isso na época da pandemia, acho que foi a primeira vez que efetivamente as clínicas ficaram sem pacientes, né? Então caiu o movimento e a gente teve que pensar o seguinte, eu tenho dinheiro para pagar as contas, né? E eu acho que é muito importante ter uma reserva, que é esse capital de giro, que é um dinheiro, é quase que você imaginasse assim, ó, se eu tenho uma despesa mensal de uma clínica de R$20.000, entre funcionário, aluguel e tudo, eu recomendo que você tenha em caixa, pelo menos, um equivalente a isso daí. Você tem que começar o primeiro dia do mês com uns R$20.000 na conta. Para você não depender de nenhuma entrada do mês para pagar suas contas fixas, pelo menos. Mas isso é o mínimo que eu recomendo. Qual é o correto? Qual que eu acho que funciona bem? Se você tiver 3 meses de despesas no teu caixa. Então, se você tem R$20.000 por mês, quando você tiver 60 mil de reservas, você está bem tranquilo. Pode ter um problema, pode ter uma situação, você pode esquiar e quebrar o pé e ficar 15 dias em casa, não quero isso para ninguém. O Carlos Rover pode jogar bola lá e ficar com a panturrilha machucada uns dias lá, pode acontecer isso, mas que eu não recomendo, mas você fica tranquilo com isso. Então, é uma conta básica, assim, qual é a minha despesa mensal? Soma tudo que você paga de custo fixo, né? Aluguel, condomínio, água, luz, internet, tudo que você paga mais funcionários, multiplica isso por 3 e você fala, esse dinheiro é o que eu tenho que ter para minha clínica funcionar tranquilo, sem maiores sobressaltos. A partir daí, que eu digo assim, a partir daí, doutor, esse dinheiro é seu. Aí esse é o dinheiro que você já pode retirar. Até então, você deveria ir fazendo. Fala, mas eu não tenho. Tá bom. Vai tirando um pouquinho do seu, mas vai criando esse colchãozinho aí, né, para você ter uma segurança. Eu garanto para vocês, se vocês tiverem essa segurança financeira, vocês dormem mais tranquilos, vocês vivem mais tranquilos, sabe? Eu já encontrei médico falando assim para mim, olha, Amadeu, eu não posso faltar, porque se eu não ganhar dinheiro naquele dia, à noite eu não consigo pagar os boletos que eu tenho para pagar. E eu acho que médico nenhum merece trabalhar desse jeito, ainda mais sendo médico, com tudo que estuda, com tudo que se dedica à profissão e está preocupado com o dinheiro que está pagando. Então, a gente sempre tem metodologia, formas de fazer isso para dar uma tranquilidade, sabe? E ganhar mais dinheiro, porque se você fica apertado, ou você vai no banco, ou você acaba usando uma coisa que chama cheque especial. E isso, pelo amor de Deus, porque isso é uma das taxas mais caras que tem. Se a antecipação é caro, quando você usa cheque especial, é muito caro. E às vezes, não, é um pouquinho, no final do mês, no final de um ano, no final de uma carreira faz muita diferença, tá? Então, essa parte financeira, acho que eu falei 3 pontos, né? Quer dizer, separar as contas pessoais das contas físicas, da pessoa física, da empresa, antecipação de cartões e ter uma reserva financeira para ver. Esses são pontos importantes aqui para a gente falar e são dicas que dá para aplicar de jeito mais fácil. Eu queria falar um pouquinho de atendimento de cliente, né? Como a gente fala na parte cliente, paciente, né? Eu acho que a gente sempre fala essa mistura um pouco, né? E por que misturou, né? Porque o nosso paciente, que sempre procurava um atendimento médico, hoje ele é cliente também, porque ele procura o quê? Ele procura serviço, ele procura ser bem tratado, ele procura ter uma atenção, ele procura ter um cuidado. Ele não procura só a parte médica. Então, por isso que eu acho que a gente acaba falando cliente também, e é uma mistura dos dois que a gente acaba falando. Eu digo o seguinte, muito importante, foi uma coisa que a gente aprendeu, principalmente na pandemia, manter um relacionamento com os seus pacientes, sabe? A gente não tem aquela ideia de que não, o paciente procura o médico nunca procura o paciente. Isso já é uma ideia antiga, já é uma ideia ultrapassada, eu falo para vocês. É muito legal e é muito bom que vocês procurem os pacientes.
Não quer dizer, não, eu vou ligar para o paciente vai achar que o consultório está vazio. Não é nada disso. Você está se preocupando com ele, você vai entrar em contato por canais diretos. Eu acho que mídias sociais é um excelente canal de comunicação. Tem médicos que atuam muito forte nas mídias sociais, mas eu falo para vocês, o canal telefônico e o canal do WhatsApp ainda funciona muito, muito bem. Sabe? Os pacientes gostam de receber uma ligação da clínica, gostam de serem lembrados, gostam de receber um mimo, gostam de receber um cartão, gostam de receber uma mensagem. Novidades das clínicas, eu sempre falo assim, chegou novidade na clínica, quem são as primeiras pessoas que vocês têm que oferecer novidade? Para os pacientes VIPs de vocês, para aqueles que estão sempre lá. Você descobriu uma técnica nova, tem uma forma, uma cirurgia nova, uma forma, aplicação nova, chegou um laser para tirar hiperpigmentação, para tratar mancha, tudo. Convide esses pacientes que são os VIPs, que estão sempre lá prestigiando vocês, e a melhor forma é prestigiá-los, convidando eles para participar, para vir conhecer, para vir na clínica, para ver como é que é. Não pense em vender, pense em se relacionar. Uma coisa que a gente tem aprendido muito em marketing, que é assim, primeiro você atrai, as pessoas vão. Depois você cria um relacionamento, através do relacionamento você vai criar confiança, e aí que você vai realizar a venda, né? Quer dizer, não tem jeito de você sair vendendo um tratamento, que muitas vezes é um tratamento que é caro, ele tem um peso importante para o paciente, porque ou modifica a forma dele, ou envolve a vida dele, envolve a saúde dele, é uma decisão difícil. Ele precisa confiar, e a confiança é através do relacionamento, né? Por isso que a gente namora, noiva e casa, né? Porque a gente tem um relacionamento. Eu acho que isso, os melhores profissionais médicos que eu tenho visto, Carlos, eles conseguem criar isso num dia. O paciente chega no atendimento, no acolhimento, na forma de tratar, na forma de apresentar o tratamento, o paciente se sente confiante e fala, vamos embora, eu vou com você, e consegue isso rápido. Mas às vezes precisa mais tempo, às vezes tem que começar no atendimento, começar na consulta, no retorno, no orçamento, no tratamento, no relacionamento, sabe? Então eu digo, como fazer isso? Usar os canais diretos. Por exemplo, o paciente veio na clínica, pega o WhatsApp dele e pergunta para o paciente, olha, nós temos aqui, a gente envia mensagens, novidades da clínica uma vez por semana, a cada 15 dias, posso incluir você nessa lista? Você gostaria de receber? Pergunta para ele. Aí se ele falar que não, você não põe, mas ele gostar, manda para ele. Uma semana, 10 dias, manda uma notícia, manda o que está acontecendo. Hoje os médicos, as clínicas são muito atuantes nas mídias sociais. Então vocês geram muito conteúdo bom para usar nas mídias sociais. Pega um conteúdo desses e coloca no WhatsApp. Manda um vídeo para o paciente. Sabe? Manda esse vídeo para ele contando o que você está fazendo, o tratamento que você está fazendo, contando as histórias, assim. Funciona muito bem. Os pacientes gostam disso e a gente lembra deles. Eu tenho alguns médicos que é de outra área, não é nem na área de que a gente está conversando, mas eles fazem isso muito bem. Ele publica várias coisas e volta e meia ele está mandando para os pacientes dele, olha, saiu uma publicação sobre isso, saiu um assunto sobre isso. Quem quiser receber, fala, mas funciona muito bem porque você sempre tem aquela coisa. Isso é lembrado pelo paciente, né? E eu digo, quem não é lembrado, né, não é visitado, né? Então, tem que estar mantido o paciente. Junto com isso, no relacionamento, eu queria falar do pós-atendimento. Infelizmente, a maioria dos consultórios perde muito pela falta de pós-atendimento. Eu tenho clientes assim, que falam assim, o paciente vem, passa em consulta, faz um orçamento, eu falei depois, doutor. Depois o paciente liga para marcar. Não, mas e se o paciente não ligar? Aí eles olham para mim e falam assim, se o paciente não ligar, a gente não vai ligar para ele. Se ele não voltar, a gente nunca mais fala com ele. É triste isso. Que a gente não está... A pessoa veio, conheceu a clínica, foi bem tratada, recebeu um orçamento, recebeu uma proposta de tratamento, e se ele não tiver o estímulo de vir, a gente não entra em contato. Então isso é uma parte do processo importante de entrar em contato. Eu tenho aprendido, eu falo o seguinte, até na consulta entrar em contato, eu falo, até na consulta você tem que ter um pós-atendimento. Os pacientes amam, se no dia seguinte a recepcionista, assistente de sala, entra em contato e fala, a senhora passou em consulta ontem com o doutor, ficou alguma dúvida da prescrição? Ficou alguma dúvida que não foi esclarecida? Teria alguma coisa que eu queria saber? As pessoas adoram isso. Isso faz a diferença entre a pessoa retornar e lembrar e não lembrar. E olha, quanto custa isso? 0, gente. Não tem custo. Sempre a gente consegue um horário para fazer. Então, pós-atendimento, sempre entrar em contato. Sempre entrar em contato.
Fez uma cirurgia? Aí, sem dúvida. Se a cirurgia, eu adoro que o médico entre em contato, né? Liga no dia, como é que você está? Fez um tratamento, não sei nem se é uma cirurgia, né? Mas fez um tratamento nas pernas, né? Limpou uma perna, fez um tratamento. Liga, como é que você está se sentindo? Está com dor? Não está com dor? Como é que está? As pessoas realmente amam isso. Por quê? Porque elas se sentem cuidadas. E cuidar é uma coisa que o médico tem, que outros profissionais pouco têm, eu diria assim. O médico tem isso no DNA dele, de cuidar do paciente dele, de ter essa atenção, e isso é um enorme diferencial no mercado. Falando de pós-atendimento, eu vou já partir para uma coisa que eu acho que é super importante, que é o pós-atendimento, ou o que eu diria a palavra melhor é segmento dos orçamentos. Às vezes a gente não liga para saber, o paciente passou, para saber se ele foi bem atendido, se ficou bom, se foi alguma dúvida, e pior, a gente não liga para perguntar se ele quer fazer aquele tratamento, se o orçamento ficou claro, se a gente pode ajudar de alguma forma. Quer dizer, é fundamental a gente ter um segmento dos orçamentos. Então, para isso, realmente precisa ter. Aqui é um combine que eu falo, né, muito bom entre equipe e o médico. Porque assim, como funciona melhor? Quando o médico passa a indicação, né, do que deve ser o tratamento, e se o médico já passar o orçamento, melhor ainda, porque o médico tem mais autoridade na hora de falar. É obrigatório que o médico fale? Não. A secretária pode passar? Pode. A consultora pode passar? Pode, não tem problema. Mas eu sempre gosto que tudo isso seja feito no mesmo momento, sabe? As clínicas que mais perdem receita são aquelas que o paciente vem, passa no médico, o médico faz uma indicação e depois de uma semana o paciente recebe um WhatsApp com o orçamento do tratamento dele. E depois ninguém liga para saber se ele quer fazer o tratamento ou não. Tem um médico outro dia que me falou, que eu nunca vou esquecer, ele falou assim, Amadeu, olha, eu tenho certeza que aqui quem trata comigo é porque quer muito. Porque o médico ele falou assim para mim, Amadeu, se alguém vem tratar comigo é porque quer muito, porque a gente não liga, a gente não chama, a gente não dá retorno. Quando ele vem e quer ficar comigo é porque ele quer muito, não tem outra razão. Não é que a gente faz, é que ele quer. Assim, sabe? A gente não ajuda o paciente a vir, a entrar em contato. Quer dizer, terminou o tratamento, terminou com o médico, o Charles sabe disso. Fala, Charles, o melhor lugar é na sua sala mesmo, né? Nem manda gente para a recepção. Na própria sala já passa o orçamento, ou ele, ou a secretária, a consultora, passa o orçamento, porque aquele é um momento importante. Você já explicou o tratamento, já falou como vai fazer, já passa o orçamento. Tem técnicas, a gente desenvolve várias técnicas junto aí com a consultoria, tem treinamento para isso, mas funciona muito bom, muito bem. E depois, entrar em contato com o paciente. Ele levou o orçamento hoje, daqui 4, 5 dias, o que eu gosto, vamos lá, ideal. Levou o orçamento hoje, amanhã entre em contato com ele e pergunta, ficou alguma dúvida da consulta? Ficou claro tudo? Não fala do orçamento, você está preocupado com o paciente, cuida dele. Dali 4, 5 dias, entrar em contato, e eu sempre falo, tem a ação mágica. Você manda um WhatsApp para o paciente e fala assim, a doutora gostaria de entrar em contato. Eu preciso falar com você, doutora, a doutora me pediu. Qual é o melhor horário para eu entrar em contato por telefone, para eu ligar para a pessoa? Aí o paciente vai falar, me liga agora, me liga mais tarde. Você liga e fala assim, olha, a doutora, a gente estava revisando aqui aquele plano de tratamento, aquele orçamento que você fez conosco a semana passada, e a gente gostaria muito de tratar você. Como eu poderia te ajudar para a gente fazer esse tratamento, para a gente poder ajudar? E escuta. O bom vendedor é aquele que mais escuta. Entenda qual é a negativa do paciente, entende por que o paciente não está querendo fazer, não está querendo tomar a decisão de fazer. Os estudos mostram, gente, 3 pontos importantes para tomar decisão em relação aos tratamentos. O primeiro, por incrível que pareça, não é o dinheiro. Todo mundo fala o dinheiro, não é. A maioria das pessoas, quando vai na clínica de vocês, ele já tem uma ideia muito clara de quanto custam as coisas. Ele não te conta, mas eles têm, eles se perguntaram, eles se informaram. Pensem em vocês vão num restaurante bacana, chique, e você não sabe quanto você vai pagar? Você entra lá, leva a esposa, leva a namorada para jantar e vai lá de cara, ela não tem uma ideia de quanto você vai pagar? Por mais dinheiro que você tem uma ideia de quanto você vai pagar. O paciente, quando vai na clínica, ele tem uma ideia. O primeiro ponto que o paciente tem dificuldade é com dor. Dor é um problema sério, as pessoas têm medo da dor, a dor espanta, tem medo de dor, principalmente se for paciente masculino. O segundo ponto é como vai ficar. Vai ficar bom? Vai ficar ruim? Vai dar resultado? Como é que vai ficar isso aqui? Vai compensar? Não vai compensar? E o terceiro é a parte financeira. Então, às vezes, a gente foca muito na parte financeira e esquece de
entender a dor, se a pessoa está com medo da dor, e entender como que vai ficar, de explicar melhor isso. Trabalhar isso, entre em contato, se a pessoa tiver dúvida, traz na clínica de novo e acompanha esses indicadores. Sabe, uma clínica que trabalha bem, ele tem que ter um índice de, que a gente chama de conversão de orçamentos, na casa dos 70%, 80%. Abaixo disso, tem muito trabalho para fazer. E eu falo para vocês, eu tenho encontrado clínicas com 10%, 15% de sucesso nos orçamentos. A clínica orça 150 mil reais no mês e fecha 15, 20. É um trabalho enorme com pouco resultado e aí você tem várias coisas para fazer, né? O último ponto que eu queria falar para vocês, a gente já vai abrir para as perguntas aqui, é sobre a equipe, né? Quer dizer, hoje em dia a gente não consegue avançar se a gente não trabalhar com a equipe. Há pouco antes de começar, o Charles me deu um testemunho muito bom, que ele falou assim para mim, olha, meu Deus, eu aprendi a trabalhar com equipe, ou seja, tirar o melhor de cada um, entender o que cada um faz de melhor, colocar cada um no lugar do que ele faz de melhor. Isso me lembrou uma frase que diz o seguinte, liderar, né, é conseguir que pessoas normais façam coisas maravilhosas, façam coisas extraordinárias, sabe? Essa capacidade de a gente pegar uma equipe e transformar ela numa equipe que consiga dar mais resultado. Como a gente faz isso? Claro, a gente precisa ter, é o que a gente fala, habilidades de liderança do médico, né? E habilidades de liderança não acontece assim, a minha equipe, eu contrato e pronto, a minha equipe tem que funcionar. Não é assim. Um primeiro ponto, e é um erro grande que eu vejo com as equipes, é a falta de comunicação. Uma das primeiras perguntas que eu faço quando eu chego numa clínica, eu falo assim, doutora, você faz reunião com a sua equipe? Você conversa com a sua equipe? A gente, é sempre assim, a gente faz uma reunião por mês. Eu falo, quando foi a última? Deixa eu ver. Depois da pandemia, a gente não fez mais. Quer dizer, faz 2 anos que não faz uma reunião com a equipe. E a reunião, às vezes, parece ser uma reunião de 2 horas, de 3 horas. Não, às vezes uma reunião de 10, 15 minutos na qual você comunique, principalmente assim, quais são as metas, quais são os objetivos. Precisa ter uma meta. Não, você fala, esse mês, gente, se a gente não ganhar 50 mil reais nessa clínica, a gente não paga a conta. Vamos lá, vamos buscar. Ou, pessoal, eu estou vendo aqui, olha, muita gente está saindo sem fechar orçamento. Como é que a gente pode fazer? Eu estou vendo que tem paciente aqui, me mandando WhatsApp no meu privado, dizendo que está ligando e não consegue falar com a clínica. O que a gente pode fazer para melhorar? Coisa simples. E levar isso para trazer a equipe junto. Então, comunicação com a equipe é fundamental. O que eu recomendo? Uma reunião por semana. É muito? É muito. Mas se você pensar que essa reunião pode ser de 15 minutos, ela não fica tanto. Não pense que a reunião é 2 horas de reunião, que fica aquele negócio falando, não resolve. É 15 minutos. Quais são os pontos, qual é a importância que a gente tem? Não dá para fazer por uma semana? Tudo bem. Mas, no mínimo, uma por mês. Sente com as pessoas e converse. Eu tenho visto em alguns lugares assim, achar que comunicação por WhatsApp funciona. Eu tenho um grupo do WhatsApp lá. Aí o médico manda um texto ali, 1 hora de texto. Olha, eu quero que você faça isso, faça aquilo, faça aquilo, faça aquilo, faça aquilo. Olha, depois olha isso aqui. Aproveita que eu passei agora, vi que o jardim precisa fazer. Olha, liga para aquele paciente e tal. E acha que alguém do outro lado vai resolver tudo aquilo. É melhor fazer isso e reza também, porque às vezes pode ser que ajude, né, para dar uma força, porque não funciona, gente. Primeiro que comunicação, o que é? Uma coisa que um fale, outro escuta, outro confirma que recebeu, e você cria um acordo naquilo. Liderança parte por acordo, sabe? Você tem que fazer acordo com as pessoas. Olha, eu queria que todo dia, quando você chegasse, você verificasse se o lixo está limpo e se as mesas estão prontas para a gente trabalhar. Temos um acordo? Você vai fazer isso todo dia? Eu vou. Então, se você não fizer, eu vou poder te cobrar. Perfeito, eu estou te pagando, a gente tá bom. É um acordo. Antes de mandar uma mensagem, fala assim, todo dia você tem que limpar e deixar no ar. Não funciona. Então, comunicação, gente. Eu falo assim para os doutores. Invistam, entendam que parte do sucesso da sua clínica está ligado ao tempo de comunicação que você vai dedicar para o seu pessoal. Não tem jeito. Não tem jeito. Assim, eu vejo assim, é como em casa, como nas coisas. Você tem que conversar todo dia um pouco, falar, faz isso, faz aquilo. E a equipe é boa, não estou dizendo que a equipe é ruim, mas você tem que lembrar para ele, todo dia, gente, olha, vamos lá, não vamos deixar o WhatsApp ficar, vamos responder, vamos atender bem. Olha, quando sair, não esquece de ligar o alarme, né? Vocês vão ter que voltar à noite lá para ligar o alarme da clínica, porque alguém esqueceu de ligar, porque acontece. Vocês, a equipe de vocês, são feitas por quem? Seres humanos. Seres humanos erram. A gente erra muito mais do que a gente imagina. Até quem acha que não erra, acho que erra muito, mas a gente erra.
Por isso que a gente precisa estar reforçando as coisas, precisa reforçar a mensagem, precisa reforçar a comunicação. Os valores da clínica passam através da comunicação. Então, sabe, é uma recomendação básica. A gente pode fazer uma aula, mais aula sobre liderança, de como lidar com a equipe, de como colocar a equipe, como colocar as pessoas no lugar certo, como valorizar as pessoas. Mas o primeiro passo é comunicação. É dedicar tempo para comunicar com as pessoas. Eu, por exemplo, vou falar um exemplo meu da consultoria, que agora a gente já está com 6, 7 pessoas na Aptus. A gente tem que comunicar praticamente todo dia com a equipe, porque tem coisas acontecendo. Ainda todo mundo em home office, né? Cada um de um lado, tudo aqui na telinha para conversar e manter uma sinergia da equipe. E a clínica é muito parecida. Tem que comunicar, porque senão as pessoas vão achar alguma coisa e vai fazer errado. Então, eu acho que assim, o 7º ponto é comunicação. Tem uma comunicação efetiva, falem pelo menos uma vez por semana com a equipe e passem os principais pontos, o que é importante. Eu acho que foram 7 pontos, né? Eu brinquei 7 erros, né? Quais são os 7 erros, né? 7 coisas. Eu não sei se você quer abrir para perguntas, Charles, Carlos, algum comentário, adicionar alguma coisa que vocês acharam importante. É legal. Eu adorei que você falou, você deu uma boa resumida, né? Tem outras coisas também que, claro, não dá para falar tudo, mas, assim, vou contar um pouquinho da história aqui da clínica, que você conheceu a clínica quando começou, né? Nós estamos já com 4 anos de clínica nova aqui em Goiânia, né? Na nossa clínica Charles Esteves. Você falou uma coisa assim, o nosso colaborador, nosso funcionário, ele tem que ser acolhido, certo? Eu falo assim que o ser humano precisa sentir, chama pertencimento, pertencer a alguma coisa, ele tem que ser amado, né? Então, a liderança é você fazer com que a pessoa se sinta pertencida ao grupo. Se ela sente que não está pertencendo ali, ela tem que desalojar, ela não sente parte daquele grupo, ela não vai produzir o que tem que produzir, né? Aí está na arte de você também entender e ouvir as pessoas. Então, assim, quando eu vou aqui na clínica, eu falo em reunião, eu primeiro pergunto para elas se vocês querem falar alguma coisa, contar alguma coisa. Às vezes elas me contam coisas que eu nem estava percebendo, né? Então, então uma dica para os colegas que estão nos ouvindo, antes de você chegar com ordem, determinações, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, primeiro você escuta, entendeu? Aí depois de escutar, você vai, às vezes você vem com a ideia X, aí ela falou uma coisa, você tem que, aquela ideia, nem fala ela, se falar vai atrapalhar o andamento da clínica ali, né? Então, saber ouvir é muito importante. Às vezes o colega não sabe ouvir, ele quer só impor, né? Isso é uma coisa que eu vejo os colegas muito sofrer com o funcionário por isso. E também você entender o perfil de cada funcionário. Cada um, eu tenho 4 colaboradoras. Então, eu tenho uma que ela é de números, de relatórios, de cumprir-tarefa, mas ela não é de falar com o paciente, de cativar. Eu tenho outra que ela é cativar o paciente. Então, ela faz o pré e o pós, entendeu? Eu tenho um que é de vendas. Eu tenho um que é operacional. Ela é de pegar material, é diferente. Se eu trocar de lugar, acabou. Entendeu? É interessante perceber. E um ajuda a outro, sabe? Um ajuda o outro. Né? Isso é muito importante. Mas você tocou um ponto bom, eu conheço a sua clínica, a gente já trabalhou juntos. Isso que você fala de você dar oportunidade das pessoas se expressarem, de participarem do processo decisivo. É até maior, assim, sabe? Antes de você tomar uma decisão, você consulta as pessoas para entender que aquela decisão que você está pensando em tomar faz sentido naquele determinado momento, ou como você falou, né? Porque às vezes você vem com uma ideia, vou tomar uma decisão, você consulta o pessoal e fala, não, ainda não está na hora, o pessoal não está preparado, eu preciso fazer mais, recuo, vou de outro jeito. Então, eu acho que isso demanda uma sensibilidade, né? De você perceber e entender que essas pessoas, às vezes, não têm a mesma oportunidade, não tiveram a mesma exposição à escola ou o conhecimento das coisas, né, para poder acompanhar simplesmente, faz isso e pronto, não é assim, né? Eu acho que é muito legal o que você faz, eu vejo que você está de parabéns, porque eu sou testemunha do que eu vi lá, e isso eu digo, para eu que sou consultor, só facilita meu trabalho, sabe, só ajuda a gente a... Então, só para dar um complemento aqui, então é o seguinte, faço de missão e valores, né, missão e valores da clínica, né, muitas vezes o médico, ele copia lá num site lá de alguém, missão e valores, vamos botar bem aqui. Então, pessoal, não copia de ninguém. O que eu fiz aqui na clínica? Eu peguei e falei assim, gente,
quais são, aí eu falei assim, quais são, para cada uma das funcionárias, né, quais são para vocês os principais valores de uma pessoa? O que são valores? Um valor, por exemplo, quando você se casou, o que você viu naquela pessoa que você se apaixonou por ela e se casou com ela? Eu vi honestidade, sinceridade, né, muita coisa, fidelidade, sei lá. Por exemplo, nós temos que ser a mesma pessoa, a nossa clínica tem que ter os mesmos valores que você vê nos outros, né, que faz as pessoas gostarem de você. Aí eu fui somando o que cada um tem de valor e eu criei o nosso valor baseado no valor delas também, entendeu? E elas entenderam o valor da clínica, né? É importante, os nossos valores, né? E elas não abrem mão desses valores. E se abrir mão, você perde seu norte, né? Você perde seu valor, você perde seu norte. Então, saber ouvir é muito importante. E isso me lembra, Charles, uma coisa que a gente fala em administração, que é o seguinte, na área de serviços, né? Os pacientes vão ser tratados como você trata os seus funcionários, sabe? É ilusão achar que você tratando os seus funcionários, desculpa a expressão, no chinelo, de qualquer jeito, e seu paciente vai ser bem tratado. Não vai. De algum jeito, se o teu funcionário estiver frustrado, estiver desmotivado, estiver se sentindo injusto, ele vai, de alguma forma, aquilo vai chegar para o paciente, né? Vocês que são médicos, que estão assistindo a gente, eu tenho certeza que vocês já ouviram de algum representante que está infeliz com a empresa dele, descendo a lenha na empresa dele. Não, só eu que já estudei, né? Não tenho... E a gente criando esse ambiente de harmonia, como se fosse uma família, né? Você vai gerando felicidade no seu colaborador. Isso. E ele vive todo dia, assim, ao atender o telefone, ele já está transmitindo que ele é bem tratado na clínica, que ele está satisfeito com o que ele vê ali. Então, antes mesmo, às vezes, do paciente conhecer a clínica, como esse funcionário atende sorrindo no telefone, ele já está transmitindo a energia da clínica. É isso mesmo. E quando o paciente chega e ele vê toda aquela harmonia, tudo funcionando certinho, né? Claro que às vezes, mesmo quando vem um paciente sem marcar, o que pode... a gente não estar no horário, por exemplo, que é um dos maiores pecados que a gente vê isso tratado como normal, né? Uhum. E a gente procura sempre estar no horário. Aquele paciente já entende por quê? Porque ele vê que a clínica está toda direcionada para um atendimento diferenciado, baseado no respeito do cliente interno, que são os nossos colaboradores, né? Como se fosse uma família, né? E que nem você falou aí, Amadeu, muito bem, são coisas simples, né? São coisas simples que têm que ser ajustadas, né? E que às vezes são esquecidas, né? E assim, são muitas coisas para serem administradas. Como você falou ali do cartão, né? Por exemplo, o cartão de crédito, quando você aumenta as vezes do parcelamento, você também perde dinheiro, né, Amadeu? Então, você tem que ver assim, até quantas vezes que você pode fazer no cartão para não perder dinheiro. Isso. E cada cartão, um cartão, determinada bandeira vai cobrar mais cara nesse parcelamento, outras não, outras agora que o mercado está mais competitivo, né, praticamente está cobrando a metade do que as bandeiras antigas cobravam. Então, assim, quando eu sempre falo lá no curso que o médico que põe tudo na ponta do lápis, né, que é o que você nos ensina, logo ele vai estar escrevendo de Montblanc, né, porque a Montblanc é o resultado da economia, do gerenciamento, da administração, né, da felicidade da clínica, dos valores da clínica, né, e nós somos valor percebido, né, isso que o médico precisa entender, que você é um valor percebido. Então, quando você faz todos esses ajustes, aí o resultado começa a aparecer, né? E isso é trabalhoso, precisa equipe, precisa consultoria e precisa atualizar as consultorias e não pode deixar esse pratinho cair, né? Eu acho que o importante é ter essa consciência de que esse é um ponto importante, né? Você tem que tratar ele junto como o médico trata a parte técnica, a parte ética, ele também a parte da gestão, da administração, da condução da equipe, não é delegável, né? Eu sempre digo, Carlos,
Você pode ter um gerente que cuide da operação da sua clínica. Tá? Eu tenho um gerente, eu tenho uma clínica maior, você consegue ter alguém que gerencia as atividades. Mas liderar a equipe, você não pode delegar. O médico tem que liderar, porque é o que vocês dois falaram muito bem. É uma transmissão de valores, né? Você não vai poder estar o tempo todo do lado da sua equipe, do seu funcionário, o que ele está fazendo. Mas se ele entender quais são os valores que o médico valoriza e quer que sejam seguidos, ele vai tomar a decisão certa. Ele vai saber a hora que ele tomar a decisão, quando ele estiver sozinho lá, né? Tem uma pergunta aqui da Juliana, comentou, conhecer a hora trabalhada, não sei se respondeu alguém, né? E de Maridade fala assim, com tantas coisas para se preocupar sobre gestão da clínica, o ideal não seria contratar alguém que já possua as competências para trabalhar para você? Né? O que você acha, Amadeu, disso aí? Eu acho que é ótimo, eu acho que é ideal, eu acho que esse é o caminho, né? Eu acho que nenhum médico com sucesso vai conseguir crescer sem ter alguém competente do lado dele, seja com uma consultoria ou seja com a própria equipe dele. Eu acho que faz todo sentido. Agora, o médico tem que entender o mínimo do que ele precisa ter, até para ele poder cobrar essa pessoa, porque também não é uma coisa que eu delego tudo. Eu contrato um gerente bom e pronto, ele faz tudo, eu não sei o que está acontecendo. Não, você vai ter que saber quais indicadores você quer que ele atenda para você, qual é a forma de conduzir, quer dizer, tem um mínimo da gestão que o médico precisa participar e entender para poder mandar, né? Se eu falar o exemplo, né, quer dizer, não adianta você chegar em casa e falar, eu quero minha casa limpa, se você não souber dizer como é que você vai limpar o vidro para sua ajudante lá, né? Tem que ter um conhecimento mínimo do assunto para poder conduzir. Agora, cercar-se de pessoas competentes nas áreas delas é fundamental. Esse ano ainda na Aptos, a gente vai lançar um curso de certificação, Charles, para gerentes de clínica. Quer dizer, a ideia não é dar um curso para a pessoa aprender, não. É um curso que lá no final ela vai prestar um exame e ela vai certificar pela Aptos, falar, você é certificado para ser um gestor de clínica, sabe? Porque a gente sente essa carência no mercado de ter formação boa mesmo. Viu? Complementando essa pergunta da Maria Eduarda, um exemplo, Maria Eduarda, você na clínica, você deve ter assim, sistemas, por exemplo. Como você tem dá muito orçamento, muita consulta, atendimentos, exame, etc., um sistema de atendimento, lógico, né, um prontuário eletrônico, mas nesse sistema tem que ter toda a parte financeira, então, e tem que ter alguém para alimentar todo dia o sistema, entendeu? Você tem um sistema e ninguém alimenta ele. Então, todo dia, todo o dinheiro que entrar na clínica e sair, você tem que saber. Hoje gastei tanto, comprei material, paguei esse boleto, então, hoje entrou tanto, saiu tanto. Tudo está ali, você sempre está ligado com isso. E tem muito médico. Eu sei muitas histórias, eu já passei por isso também, que o médico não preocupa com o dinheiro que entra nem que sai. Aí no final do dia ele pega o cheque, eu nem pego o cheque. Muitos funcionários até pegam o cheque e põe no bolso, ele nem vê que pegou o dinheiro dele, né? Quantos casos de roubos já vi, assim, roubos, gerentes que estão lá na clínica lá 2, 3, 5 anos, pegando dinheiro do médico, da clínica, o médico nem está vendo. Até está lá, nem está vendo. O cara está ficando rico, o médico está pobre, né? Então, você tem que estar vigiando ali em cima, isso é muito importante. Quanto aos orçamentos, tem um sistema, chama Sistema de Relacionamento com o Cliente, né, que é o CRM. Então, você tem que ter na clínica um sistema de CRM, igual o Amadeu falou, o cliente veio hoje, você deu um orçamento. E aí, ele fechou? Não. Por que não fechou? Vai falar com o marido, vai falar com a esposa, ele vai pensar. Tá, que dia que vai ligar para ele? Então, tem pessoa para comandar isso. Então, você fica ali à mercê de lembrar, não vai lembrar. Perdeu o paciente, né? Então, tem que ter um sistema e com isso, tipo assim, eu dei 10 orçamentos aqui. Fechou quantos fecharam? Quanto a minha conversão? Você tem que saber isso. Nem você botar um gerente lá, você não sabe. Então, tem que ter um gerente, tudo bem, mas você está ligado, vigiando, acompanhando todo dia. Né, reuniões, conversando, isso é uma coisa, tem que estar em cima acompanhando, né? Eu vi aqui a Nicole Rocha, né? Qual o erro mais crítico que pode impedir o crescimento ou até mesmo falir uma clínica, né? Eu acho que a gente tem que ficar de olho, qual o principal ponto que pode falir uma clínica? A gente fala assim, é fluxo de caixa. O que é fluxo de caixa, gente? É quanto dinheiro você recebe sobre as contas que você tem para pagar. Então, não adianta nada você pode até vender, que a gente falou, vendi em 12 vezes, né?
e não tenho dinheiro para pagar o funcionário esse mês. O funcionário não vai ficar lá, vai ficar descontente, vai embora. Então, você tem que preservar o fluxo de caixa. E um dos pontos, você preservar o fluxo de caixa, é você olhar a rentabilidade que você está fazendo. Quer dizer, você nunca pode vender nada abaixo do valor do custo daquilo. Então, às vezes, o médico, na ânsia de fechar um tratamento, na ânsia de fazer alguma coisa, ele dá desconto, ele parcela, e ele acha que ele fez um bom negócio, e no fim ele está vendendo tão barato que vai faltar dinheiro para ele cuidar das coisas. Então, eu vi também aqui, né, quer dizer, numa época de pandemia, que pacientes estão assustados, que os pacientes estão com medo. E é verdade, os pacientes estão assustados, estão com medo. Agora é hora de trabalhar relacionamento. É hora de o médico estar presente para o paciente, para cuidar dele. Porque assim que passar o medo do vírus, o medo da contaminação, essas pessoas vão se tratar. Ele vai ter que ir no médico para tratar varizes, ele vai ter que ir no médico para tratar o coração, e assim por diante. Ele vai lembrar de quem? Ele vai lembrar de quem lembrou dele nesse período difícil. Então, a gente vai falar assim, tem saída fácil? Não tem, gente, mas relacionamento. Eu tenho tempo? Entre em contato com seus pacientes. Olha a carteira. Quantos pacientes já passaram pela sua clínica? Você mantém contato com eles? Quantos voltaram? Né? É uma coisa interessante, a gente às vezes não olha, né? Às vezes o paciente, tem médico que fala para ele, meu Deus, eu estou sem paciente. Eu vou olhar, ele tem uma carteira de 2, 3 mil pacientes que já passaram. Não é que ele está sem paciente, é que os que passaram não voltaram. Precisa trabalhar isso, né? Não é fácil? Não é fácil. Mas... Viu, Madeu? Eu falo assim, quando você faz uma venda na ansiedade, que você vende até mais barato, isso é uma venda suja, né? Você vendeu, está pagando para vender, né? É isso. Não tem sentido. O Ivan perguntou aqui umas coisas importantes. Como fazer segurança financeira em tempo de Covid, e quer comprar um espaço novo, e ele falou que ao fazer um orçamento, o paciente reclama do pacote e pede desconto. Claro. Então, assim, Ivan, eu, por exemplo, o Amadeu me acompanhou na pandemia, que eu fechei a clínica, parei, e agora, o que vamos fazer? O que eu fiz? Eu vim para a clínica, eu e meus funcionários, viemos para cá, e nós ficamos mandando um WhatsApp para os pacientes, ver como é que estava. Não perguntei de orçamento, não quis vender para ninguém. Só como é que elas estavam, quem estava aqui para apoiar e tal. Então, eu fui no Instagram, fiz vídeos também e tal. Então, eu me mantive ali, né? Inclusive, até na época, eu quis cortar toda a minha verba de marketing. E eu falei, bom, se você cortar a verba de marketing, você vai ficar esquecido. Até você ressuscitar, são mais 6 meses, né? Então, eu não cortei minha verba de marketing, continuei fazendo ali devagar e tal. De modo que quando a pandemia foi se amenizando, eu estava ali, na frente, né? Então, eu sempre era lembrado, entendeu? E ao contrário do que o Ivan acha, na pandemia meu faturamento aumentou. Mais que 30%, porque foi o relacionamento, sabe? E quando o paciente pede desconto, porque não está vendo valor no que você está oferecendo para ele. Então, primeira coisa, se você está fazendo um orçamento, isso é a regra da venda. Venda é o seguinte, olha, mostra valor. No último, você dá o preço, né? Eu falo assim, olha, você faz um tratamento, não é invasivo, não é cirúrgico, não tem repouso, não tem corte, é feito na clínica, né? Eu vou te estar o tempo todo ao seu lado, acompanhar com você e tal. Você vai pôr os valores, e vai considerar o preço para ele estar barato. Ele não vai pedir desconto para você. Então aí também tem que rever seu processo de venda, né, Amadeu? Isso. Tem que estar dando desconto para ele, né? Isso. E nunca esquecer, né, Charles, que tem gente que pede desconto para pedir desconto, né? Ele já tomou a decisão de fazer, ele está negociando, ele quer ter uma vantagem e pede desconto, né? Eu vou na loja, já decidi comprar camisa, já experimentei a camisa, na hora de pagar eu falo, olha, se eu pagar à vista tem desconto? Aí a moça fala, não, o sistema não permite, mas você pode parcelar. Não, se eu der em dinheiro. Não, o sistema não permite. Então, eu levo a camisa, já decidi de comprar a camisa. Mas acho que o Carlos falou um ponto importante, né? Se você tiver ansiedade na venda, você acaba entregando, né? Porque o paciente olha para o lado e você fala, não, eu posso dar um desconto. Não sei. Às vezes o paciente não está nem pensando na questão do desconto, porque às vezes é uma questão secundária. Ele está na dúvida, vou fazer agora, vou marcar a cirurgia esse mês, vou esperar o mês que vem, né? Será que vai ficar bom, alguma coisa? E você já começa a oferecer descontos, que aí tem o efeito contrário. Porque você fica ansioso e oferece um desconto, você mesmo já começa a tirar valor, como você falou da proposta de valor. Quando você já oferece um desconto antes da pessoa pedir, você já começa a tirar valor.
O que a gente fala é o seguinte, desconto tem que ser sempre em troca de alguma coisa. Um desconto por si só não faz sentido. Eu vou pagar à vista? Faz sentido, porque você tem uma vantagem financeira se a pessoa paga à vista. Isso é uma realidade, né? A gente até falou. Eu vou pagar à vista em dinheiro, não vou nem passar no cartão? Também tem uma vantagem. Então, quando existe eu vou fazer todo um tratamento, tem vantagens. Então, quando existe uma troca, faz sentido se oferecer algum tipo de vantagem econômica com desconto, apesar que eu nunca sou favorável, mas às vezes faz sentido. Às vezes a pessoa fica satisfeita, faz sentido com isso. Mas não é um valor de desconto que vai... Uma pessoa faz uma cirurgia de 15 mil reais, em vez de ela pagar 15, ela pagar 14.500, vai fazer diferença na decisão dela, gente? Vamos pensar. Não vai. A gente vai no restaurante, né? Vai lá no Grá, lá em Goiânia, né, Charles? Lá no restaurante bacana, lá se senta lá e fala assim, não, eu queria comer o camarão, mas está 120 reais o prato. Aí chama o maître e fala, olha, se o senhor fizer por 115, eu como o camarão, senão eu vou embora. Isso não... Pois é. Viu, Amadeu? Nem existe, né? E quanto mais, quando o paciente já tomou a decisão de vir tratar contigo, que geralmente ou ele vem indicado por alguém, ou já vê pelo seu posicionamento, né? Uhum. Alguns é cultural falar em desconto. Isso. E aonde vai, fala-se de desconto. Isso. Mas uma das coisas que eu sempre compartilho com as pessoas, um dos argumentos que eu uso e que eu não dou desconto, é porque eu não vou diminuir o que eu vou entregar para o paciente. Então, eu não posso dar o desconto. Né? Mas, às vezes, eu falo numa bonificação. Né? Agora, você é meu cliente aqui, você já encaminhou vários pacientes para mim. Então, em função disso, ou você já é aquele paciente que está aqui há mais de 15 anos e está vindo de novo aqui. Então, dessa maneira, eu vou facilitar para você, nós vamos fazer dessa forma. Né? Você pode estender o prazo. Então, assim, o que eu vejo ajudando na complementação do Ivan é que talvez está faltando ele ter mais tempo, né? Querendo aqui tentar fazer um diagnóstico, conversar mais com esses pacientes, né? Aproveitar esse tempo mais espaçado que a gente agora aprendeu a trabalhar, reaprendeu, né? Se reinventou, né, Charles, de dar mais tempo de consulta, né? Então a gente estendeu a consulta para 1 hora, 1 hora e meia, para poder ficar conversando sobre o paciente, explicando mais. E tanto eu quanto o Charles, o ano passado e esse ano, ao contrário do ano retrasado, que também foi bom, a gente aumentou o número de pacientes, aumentou o posicionamento dos pacientes. Por quê? Porque a gente ligou para as famílias para cuidarem do vô, cuida do vô e da avó, porque a pandemia é séria. Quando aconteceu a segunda onda, eu liguei, olha, pessoal, o pessoal tá relaxando, não, cuida do pessoal lá. Então, marketing, gente, lembra lá, é relacionamento, entendeu? E do relacionamento com todos os clientes, né? Não é só você com você mesmo, você com o cliente, você com a sua equipe, né? Então, assim, se o Ivan está querendo trocar de clínica e tem tanta coisa para ajustar, isso é maravilhoso, porque a hora que ele ajustar todos esses pontos, ele vai receber esse pessoal nesse espaço novo, já com com mais condições de crescimento ainda, né? Então, a gente não pode, como o Amadeu comentou aí no início, o errar é humano e nós estamos aqui para acertar. A gente tem que levantar com o propósito de acertar. E para acertar, tem que aprender. Tem que aprender com a nossa equipe, com quem quer nos ajudar. Então, assim, sozinho a gente não vai conseguir crescer. Nós precisamos de toda uma estrutura e de pessoas especializadas naquilo, que vão fazer a gente ganhar tempo. Então, não adianta eu querer reinventar a maneira de treinar todos os funcionários se eu já tenho um Amadeu que pode chegar e dar esse direcionamento de uma maneira mais rápida. Porque o médico, ele pensa que investir na equipe, investir na formação dele, ele está economizando. É muito mais vantajoso você, às vezes, gastar 15, 20, 30 mil em treinamentos por ano, porque isso vai fazer com que a lei do transbordo, é aquela lei que as coisas vão e voltam. Né? Então, quanto mais você investir em crescimento, mais você vai crescer. Diferente de querer comprar um carro, que só leva o teu dinheiro. Né? Então,
Comprar o carro e mudar o padrão de vida é uma consequência de fazer as coisas bem feitas e de maneira profissionalizada. Quanto mais profissionalizado você tiver, mais você vai acertar, né? Então, fica a dica para o pessoal aí, né? Que aí a gente nunca parou de crescer, de estudar, de se reinventar. Estamos aqui hoje aprendendo um monte de novo, né? Então, não tem como parar. E isso dá trabalho. Muita gente quer sucesso, e sucesso antes do trabalho é só no dicionário, né? Não tem outra maneira, né? O Alcimir comentando aqui, Robert, que depois que fez o curso Master, eu aprendi uma coisa, criei uma equipe que me deixasse livre para fazer os meus procedimentos. Interessante, né? Ele captou, né? E uma dica para todo mundo que está nos ouvindo aqui é o seguinte, gente, se vocês querem pacientes que não pedem desconto, vocês têm que, claro, não você vai fazer uma clínica bonita e você por dentro não mudar, nem na sua mente. Tem que mudar a mente e o por dentro, para você saber transmitir. E você tem que criar filtros para aquela pessoa que não pode pagar o que você merece, ela não irá ir na sua clínica. Então, se você querer abraçar o mundo, encher de convênio, todos os convênios, você vai ter um monte de gente, com pouquinho tempo para cada um, você não vai vender e as pessoas não vão ver valor no que você está falando. Então, é melhor você diminuir convênio, criar um dia de particular, por exemplo, um horário maior, você começa a filtrar, sabe? Uma dica que eu fiz aqui na clínica, Amadeu, foi o seguinte, eu fazia consulta e exame pelo convênio, certo? Consulta e exame. Então, na mente do paciente, ele não está pagando, porque o convênio pagou a consulta e pagou o exame. E eu cheguei a fazer aqui, gente, até exames de convênio que eu não tinha. Entendeu? Tá bom, vou fazer o exame e tal. Besteira que eu fiz. Tipo assim, se o cliente vai pagar o exame, ele paga o tratamento. Se eu não pago o exame, ele não paga o tratamento. Então, já que eu fiz, eu não faço exame por convênio mais. Entendeu? Ele vem, já foi um filtro enorme aqui na clínica. Então, o doente que não quer pagar exame, tchau para ele. Ele não interessa para mim. É um doente que não vai pagar, não vai pagar uns 15 mil, 20, 30 mil no tratamento. Não paga. Entendeu? Então, tem que criar filtro para o paciente que não pode pagar e nem te procurar. Uma dica. Eu acho que é totalmente certo o que você fala, Charles. Eu tenho visto, e eu não vou falar o nome, mas tem uma clínica que a gente viveu isso claramente assim. A médica tinha um problema, falou assim, olha, é difícil, o pessoal vem, eu faço orçamento, ninguém fecha. Eu falei, doutora, o valor da sua consulta está muito baixo. O pessoal está vindo aqui, a consulta é barata, então todo mundo faz a consulta para ver que ela só atendia particular, não atendia convênio, para ver o que acontece. Depois de muito que a gente falou, ela convenceu, ela aumentou o preço da consulta, Charles. Parece louco. Aumentou o preço da consulta, ela começou a ganhar mais dinheiro, não pela consulta, mas os pacientes que começaram a pagar pela consulta são aqueles que depois pagam para fazer um convênio, para fazer o tratamento. Mas assim, às vezes parece contra a lógica isso. Não, aumenta o preço da consulta que você vai fechar mais orçamentos. E é o que acontece. Porque você qualifica mais os pacientes que você dedica tempo. Exatamente. O Alcemir hoje não trata de orçamento, já vou inaugurar minha 5ª clínica, só tem particular. Ei, Alcemir, parabéns, hein? Isso aí. Isso aí. Parabéns. Show. Pessoal, pela hora já, né, Robert? Vamos... Maravilhoso. Essa live vai estar no YouTube, pessoal, no YouTube, tá? E aproveitando aqui esses minutos finais aqui, né? Convidar você para conhecer nossa plataforma Master Médicos, que todos os nossos cursos Master, estão na plataforma, né, os cursos online, e também voltamos a ter os cursos presenciais, né? Lembrando que o próximo curso Master é de 1º a 4 de setembro, e os avançados, tem avançado de ampliada, de laser, de espuma de ultrassom, serão em Cascavel no mês de outubro. Esse ano não vai ter congresso brasileiro, então vamos fazer em outubro, né, Robert? Os avançados, né? Com muitos pacientes aqui, estamos nos organizando aqui para tratamento de mão, tratamento de colo, tratamento de mama, tratamento de face, né? Uma área que cada vez mais o vascular pode entregar com qualidade para os pacientes, então aumenta a oferta de tratamentos estéticos para o vascular,
que já tem o paciente, né? Então, você tem que pensar que isso também é uma das coisas que, às vezes, as pessoas não estão colocando na ponta do lápis. Você tem um laser, hoje o laser ele tem várias plataformas que vai te ajudar a cada vez poder oferecer mais para o seu cliente, né? Ou para as famílias, né? Já que as nossas patologias, a grande maioria são genéticas. Então, e aqui a gente vai ensinar vocês a tratar tudo isso, né, Charles? Assim, com muitos pacientes... Robert, só a dica que você está falando, o Amadeu falou assim, liga o paciente falando dos novos tratamentos e tal. Eu criei pacotes, Amadeu. Mão jovem, rejuvenescimento de face, junto com o dermatologista, lógico, não estou fazendo tudo, né? Mas a parte de vaso. Então, assim, eu fiz pernas novas, então eu fiz alguns pacotes na época para o paciente vir para a clínica. Hoje eu mudei um pouquinho mais a forma, mas foi um jeito que eu criei para ser algo novo que atrai pacientes, né? Então, foi interessante. Isso baseado, claro, no ensinamento do curso MASP, fazer laser transdérmico, fazer o acroma, fazer luz pulsada, né? Um monte de coisa que a gente ensina no curso que não dá tempo de falar aqui agora, né? Mas, Amadeu, eu também convidar, pessoal, quem não conhece a Amadeu, a consultoria dele é Aptus Management, tá? Vou pôr aqui, ó, Aptus Management, tá? Tem o Instagram dele, né, Amadeu? Isso. Também o Instagram do Amadeu, que é o Amadeu Comim. Esse é o seu Instagram, Amadeu? Esse aqui, ó, @Amadeu Comim. Se alguém quiser mais informação ou tiver alguma dúvida aí específica, entre em contato que a gente responde aí, que eu teria o maior prazer aqui em contribuir aí com o conhecimento. Eu recomendo essa consultoria, assim, assina embaixo, não só assim, como vou contratar outros, falei já, para esse ano, a gente dar mais um up, tá, pessoal? Isso. Robert, algum comentário? Agradecer aos professores aí, é sempre bom aprender, né? E ver também, né, Charles, que a nossa sementinha do bem está sempre germinando e dando frutos, né? Pelos depoimentos que a gente viu aqui, né? E que o Amadeu, este ano ainda, estará aqui em Cascavel comigo, né? E a gente, pelo que eu vi, que ele alavancou o Charles aí, né? Mais do que indico, pelos resultados que eu vi o Charles ter nesses 3 ou 4 anos aí maravilhosos, né? Então, fica a dica, pessoal, tem que investir, esse é o momento, né? Porque é no momento de crise onde os outros estão parados que a gente se distancia mais, né? Tanto na parte técnica como no gerenciamento, né? E tem que trabalhar, tem que ter a cabeça aberta para ouvir essas ideias novas, né? Porque só assim você vai conseguir também transmitir para a sua equipe. E a gente tem 2 caminhos, ou a gente está crescendo ou está morrendo. Não existe outro caminho. Então vamos escolher crescer, né, Charles, Amadeu? Porque o mercado, ele não perdoa, né? Isso aí. Amadeu, muito obrigado. Gratidão para você mais uma vez. Espero revê-lo em outras lives, hein? Tem muito conteúdo para a gente. Com certeza. Eu que agradeço e é um prazer participar desse movimento aí de disseminar conhecimento, educação, ajudando os médicos aí que vocês fazem tão bem. Eu acho que eu conheço vários médicos que já passaram por vocês, porque eles acabam entrando em contato e a gente desenvolve trabalho, e realmente a gente vê que realmente o que vocês oferecem tem valor para eles, porque ajuda muito eles aí a trilhar esse caminho aí que não é fácil não do mercado que a gente tem. Então, muito obrigado pelo convite, disponham, é um prazer encontrá-los e a gente aprende junto aqui, eu aprendo com vocês. Pessoal que nos assistiu, à nossa audiência, muito obrigado. E depois compartilha esse link nos seus grupos, tá, pessoal? Que vai ficar gravada essa live aqui no YouTube, tá bom, pessoal? Um grande abraço, com Deus, boa noite. Over. E lembre, pessoal, Cascavel está chegando, tem outro avançado em Goiânia também. Vamos lá. Isso aí. Muito obrigado a todos aí. Um abraço, gente, com Deus aí, até a próxima. Segunda-feira tem outra live, hein? Próxima segunda-feira, fique ligado. Um abraço. Tchau.